Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 156, manifestações físicas, mediunidade, capítulo 14, a Gênese. Então, vamos dar sequência aqui na leitura aqui. Fenômenos muito frequentes na mediunidade é a aptidão de certos médios para escrever em língua que lhes é estranha, né? A explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhe estão fora do alcance da instrução recebida, né? Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever naquele idioma. De outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. De outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecer e desenham. Então, você percebe aí a prova da reencarnação? Porque uns nascem e compõem, uns compõem poesia, sem nunca ter estudado poesia. Outros tocam música, né? Tocam instrumentos, compõem músicas sem nunca ter pegado num instrumento. Eu mesmo, se eu pegar num instrumento, se eu tocar é perigoso. Ao tocar um violão, vai surtir um bom efeito dentro de casa. Vai desaparecer os pernilongos tudo da casa onde eu estiver. Porque eles vão fechar o ouvido assim com o dedo e cair fora. E aí, além disso, ainda vou arrumar briga com os vizinhos. Então, eu sabendo dos meus dotes, eu já, fico na minha, fico quietinho. Então, se eu sei que eu não vim com esses dotes, com dote nenhum, então eu fico quieto. Então, outros pintam obras sem nunca ter ido a uma sala, a uma aula de pintura, né? Outros tocam piano sem nunca ter frequentado uma aula sequer, né? Então, outros escrevem, vamos dizer assim, escrevem poemas, versos, sem nunca ter estudado, né? Outros escrevem, têm uma facilidade imensa para poder traduzir uma obra de um idioma para outro idioma. Às vezes, assim, autodidata, quer dizer, nunca estudou idioma nenhum, mas tem uma facilidade, ele bate o olho assim num idioma, ele é escrito ali, ele já sabe que significa tudo aquilo ali. Isso é a reencarnação, a prova da reencarnação. O indivíduo, ele traz de vidas passadas, né? Então, desejas, porventura, saber quem ou que... Não, deixa eu ver. Quem? Desejas saber quem? Não é que. Aí eu já sei, não é que. Mas desejas saber quem você foi em vidas passadas? Se acerte de um espelho que você vai ver lá quem você é, né? Agora, você deseja saber que foi você em vidas passadas? Se acerte de um espelho também, você vai saber que você foi, porque existe o que e o quem. Existe o que e o quem. Quem você foi em vidas passadas?
Ah, eu fui uma professora. Quem você foi? Eu fui uma professora. Que você foi, né? Ou melhor, que você foi em vidas passadas. Aí você já não pode dizer que você foi uma professora. Que. Então, é a prova da reencarnação. Tem pessoas que têm uma facilidade imensa de compor versos, né? Poesia, essas coisas e tal. Escrever livros, né? Como, por exemplo, muitos poetas, né? Escritores. Eles têm uma facilidade imensa para escrever obras e mais obras. Então, existe médiuns também. Então, tem uns que têm uma facilidade imensa para, nos trabalhos mediúnicos, os espíritos virem através deles, e é óbvio que não há essa necessidade. Mas eles, tendo esse dom, porque não deixa de ser um dom, agora é preciso a gente explicar que dons é uma coisa. Dons nato da persona. Dons nato da personalidade. Que não tem nada a ver com dons nato da mediunidade. Dons da mediunidade são lá aqueles os quais, dentro de uma aptidão, pode o indivíduo desenvolver. Agora, e essas crianças, né, que já nascem falando 2, 3, 4 idiomas? Então é preciso separar o joio do trigo. Porque existem os dons nato da pessoa, da personalidade, da persona dele. Agora, existe aquele dom que não tem nada a ver com dons mediúnicos, que é o dom que a pessoa tem. Então, por exemplo, um pedreiro que tem um dom, né? Um carpinteiro que tem um dom, um pintor que tem um dom, né? Mas que ele aprendeu na carpintaria, ele aprendeu na obra, né? Onde ele trabalhou e continuou trabalhando. Isso é o dom dele, né? Isso aí não tem nada a ver com mediunidade. Isso aí está relacionado à persona dele, a personalidade que ele também pode ter trazido de vidas passadas, mas não tem nada a ver com o dom mediúnico. Então, é preciso tomar muito cuidado também, porque esses dons que a pessoa possui, principalmente a xenografia. A xenografia, a pessoa fala vários idiomas sem nunca ter estudado aqueles idiomas. Ele pode proferir uma palestra em alemão, em italiano, em castelhano, enfim. Sem ele nunca ter estudado esses idiomas. Então, chamado para proferir uma palestra onde só há, por exemplo, japoneses, chineses, alemães, ele lá comparece e ele profere a palestra, né? Nós temos aqui no Brasil mesmo casos de pessoas nascidas lá no Nordeste, no sertão do Nordeste,
que mal pronunciava o idioma lá do Nordeste, né? Porque o Brasil é interessante, né? Aqui no Brasil, né? É uma miscigenação tão grande que nós não podemos dizer que, com todo respeito, é essa brincadeira minha assim. Nós não podemos dizer que aqui no Brasil se fala o português, né? Não podemos. Português mesmo é em Portugal. Aqui no Brasil, como que se diz? Aqui no Brasil inventa, né? Inventa. Devido à miscigenação. Então você observa para você ver o sotaque de um nordestino, de um paraibano, de um baiano, de um mineiro, de um paulista, de um carioca, né? Um carioca. Então, Rio Grande do Sul, tchê. Então você observa para você ver. Então, isso é português? Não é português. Português mesmo é de Portugal. E por aí em diante, mas é preciso entender que isso é físico. Isso é uma forma para nós aqui nos comunicarmos uns com os outros, né? Porque não tem nada mais gostoso do que você conversar com um paraibano, um nordestino, né? E um baiano. O duro você conversar com um baiano que a vida já tá assim meio que a vida é corrida, mas pro baiano a vida é lenta, né? Então, mas temos que tomar muito cuidado com a xenografia nos trabalhos dentro de uma casa espírita, porque muitos espíritos, nós precisamos entender isso, que muitos espíritos também, charlatões e mistificadores, eles têm conhecimento de certos idiomas, porque eles também, coitadinho, eles tiveram oportunidade de, em outras existências, desfrutar-se desses idiomas. E pode ser que ali na casa eles se manifestem, né, com os idiomas os quais eles desfrutaram em vidas passadas. Então, o certo mesmo é igual o nosso irmão Marcílio Colombaroli. Eu tive a oportunidade de um dia, na casa espírita a qual ele dirigiu aqui em São Sebastião do Paraíso. Nosso irmão Marcílio é muito enérgico. Ele era e continua sendo enérgico com amor. Então, mas de um caráter, né? De um caráter que é impressionante. Um dia, acho que eu já descrevi isso aqui, um espírito começou a falar, acho que em italiano. Começou a falar em italiano. Nosso irmão Marcelo se encontrava na ponta da mesa e lá na outra ponta um espírito começou a falar em italiano, né? Uma mensagem, começou a recitar uma mensagem em italiano. Coisa mais linda, né? Pronúncia perfeita, né? Aquele sotaque, que a pronúncia, coisa mais linda do mundo em italiano.
Nosso irmão Marcílio se levantou, foi lá, bateu nas costas da médica, foi para a médica assim: desperta, desperta. E o espírito continuou, né, em italiano, conversando com o nosso irmão Marcílio, porque o nosso irmão Marcílio, ele tinha conhecimento de outros idiomas. E sei que o nosso irmão Marcílio pegou e falou para o espírito: não há necessidade nenhuma de você se manifestar em italiano aqui. Se você quiser transmitir essa mensagem, que seja no nosso idioma, não em outro idioma. Se for no nosso idioma, pode continuar. Se não for, eu peço ao nosso irmão que se retire, por favor, e nos dê licença. Aí você vai me dizer que isso é falta de educação do nosso irmão Marcílio? De jeito nenhum. O espírito se revoltou, aí já demonstrou que não era verdadeiro. Era mistificação. Era uma comunicação, era uma mensagem apócrifa. Sabe por quê? Porque a médium, depois eu vim a descobrir que a médium, ela era professora de línguas. É o animismo. A médium querendo aparecer. Então ela subiu em cima de uma folha de papel e achou que ali era o palco dela aparecer. Você já ouviu aquela história da pessoa, quando quer aparecer, sobe em cima de uma folha de papel? Tem uns que sobem em cima de uma folha de papel. Pega um sulfite, põe no chão, sobe em cima. E acha que está numa tribuna para aparecer. Então ninguém tem que aparecer aqui na Terra, a não ser Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, Nossa Mãe Maria Santíssima. Ninguém, médium nenhum, tem aqui na Terra que fica fazendo gracinha, não. Né? Então, naquele momento ali, naquela época, a sessão, os trabalhos de obsessão era com a presença do público. Ainda em muitas casas continua sendo assim, em 2023. As pessoas todas ali, coitadinhos, ignorantes de conhecimento, o espírito exibindo um idioma ali, né, italiano. Pelo amor de Deus. Então o nosso irmão Marcílio, bom senso, ali naquele momento, foi lá e pediu para o nosso irmão parar com aquela brincadeira, porque aquilo ali não passava-se de uma brincadeira, de uma mistificação. E eu também já tive a oportunidade de deparar com certas comunicações assim, onde eu fui até o médium e pedi para que parasse, com todo respeito. Vamos parar com essa brincadeira aí, não tem nada a ver. Para. Luiz, mas não pode, não é questão que não pode, gente. Isso tem que ser analisado demais. É preciso tomar muito cuidado, porque o processo é muito sutil. É muito perigoso. Deixar um espírito desse ali transmitir uma mensagem em outros idiomas. Nós não estamos dando conta nem do nosso português. Vou até usar o termo errado. Nós não estamos dando conta nem do nosso português. Nós não estamos entendendo nem o nosso português. Não é o nosso português? Vamos falar errado mesmo. Nós não estamos entendendo nem em português. Que dirá em italiano, francês, alemão, em japonês, não sei a língua desse povo lá. Para quê?
Exibicionismo? Isso é palhaçada. E eu não sei porquê, sabe? Simbolicamente, eu não sei se por eu ter convivido com o Marcílio, ou se trago de vidas passadas, mas eu também sou minucioso nessas questões, até demais, eu sou até chato, para falar a verdade. Eu reconheço que eu sou até chato. Um excesso de zelo, de cuidado, eu cuido mesmo, eu zelo mesmo, e que eu tiver que falar, eu não meço para falar, eu apoio, eu vou em cima. Eu não permito mesmo. É um defeito? É. Mas eu fui muito amparado e protegido pelo nosso irmão Marcílio quando aqui no corpo físico se encontrava. Ele me mostrou muitas coisas certas e muitas coisas erradas, né? O erro que eu tinha que me precaver contra eles. Então, hoje, existe a desigualdade evolutiva? Existe. Mas que eu abjuro o nome do Cristo e que eu abjuro a doutrina dos Espíritos, eu não abjuro, não. Cala-te boca, Luiz. Só se me desencarnarem. Porque eu não calo a boca de jeito nenhum. E se for preciso, às vezes, levar até a público alguns nomes, eu também não meço, não, porque é da responsabilidade de todo mundo, pelo menos da família espírita, se precaver. Por que que as pessoas não estão se precavendo? Por quê? Por que que a comunidade espírita, por que que os espíritas, né? Por que que as alianças espíritas de todas as cidades, por que que elas não estão se reunindo? Por que que elas não estão discutindo esses assuntos todos que a gente discute? Porque têm se acovardado. As alianças espíritas, elas têm permanecido do lado de Barrabás. Então, por isso está essa baderna, por isso está essa bagunça, né? Em muitas casas espíritas, em muitas cidades, em muitas uniões espíritas, né? Em muitas federações espíritas. Por isso essa bagunça. Mas é culpa do anticristo que se infiltra e que se apodera de muitos covardes. O termo é esse mesmo, de muitos covardes dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita, para deixar a coisa alastrar, a coisa arder. Nós não podemos nos esquecer que o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. O que significa cristianismo redivivo? Cristo e nós. Generalizando? Não. Mas será que uns 70% dos espíritas realmente estão fazendo por merecer a público dizer que são espírita? Eu acho que teriam que analisar um pouquinho, sentir-se vergonha na cara e na hora, não, eu não sou espírita, não. Ah, mas eu ouvi dizer que você é espírita? Não, não sou, não. E diga para a pessoa, né, que a interrogou, não, eu sou católico, eu sou islamista, eu sou budista,
Mas não diga que é espírita, não. Porque espiritismo não é para quem quer, gente. Espiritismo é para quem aguenta. Aguenta reforma, aguenta mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Até quando nós vamos permanecer aqui na Terra acovardando, abjurando Cristo? Até quando? A doutrina dos Espíritos nos traz os esclarecimentos, nos traz a bússola, nos clareia o nosso raciocínio, né? Então, principalmente com relação à xenografia. Xenografia. Não é a prova da reencarnação aqui na Terra? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão também da xenografia. Nós vamos continuar e nós vamos falar a respeito disso na psicografia, xenografia, na psicografia no próximo vídeo.